Boa noite a todos. Eu, Matheus Ricardo Batista, diretor de Planejamento e Controle do município, nesta ocasião, na condição de presidente da Comissão Municipal para Acompanhamento e Avaliação do Desenvolvimento e Implantação do Plano Diretor, irei conduzir a presente sessão. Gostaria de começar agradecendo a presença de todos os cidadãos que tiraram um tempo do seu dia para estar aqui presente hoje nesse momento histórico para Caconde. O primeiro passo para a cidade começar a crescer ordenadamente, o primeiro passo para construirmos juntos a Caconde que queremos. Gostaria de aproveitar para agradecer aos vereadores presentes, nosso excelentíssimo presidente da Câmara Municipal, Danilo de Lima Cipollini, a vereadora Isabela Flamino de Paiva, o vereador Edivaldo Elias Goulart e o vereador Richard Silva Ferfolga da Maguila. Agradecer também às autoridades aqui presentes, Dona Ana Lúcia Ribeiro do Vale, provedora da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia, Laís Moreira de Almeida, representante da Associação Comercial e membro da comissão. E estamos aqui hoje para tratar de políticas públicas, mais especificamente de planejamento participativo, por meio do plano diretor, que nada mais é do que a construção de um plano com diretrizes e instrumentos legais para nortear o crescimento e o desenvolvimento ordenado do município da maneira mais orgânica possível, feito através da parceria entre o poder público, a sociedade civil organizada e a população. Agora, para compor a mesa de honra, convive, representando a empresa hiperambiental, o engenheiro civil Daniel Zapaterra Bavari, o arquiteto e urbanista Christian Roberto Nazaré Lisboa e a arquiteta e urbanista Luciane Maria Vieira Rocha. Representando a Comissão Municipal para Acompanhamento e Avaliação do Desenvolvimento e Implantação do Plano Diretor do município de Caconde, o ilustríssimo diretor municipal de habitação, Sr. Luiz Henrique de Almeida. E também, representando a comissão, a ilustríssima diretora jurídica, doutora Flávia Michele dos Santos Munhoz Gôngora. Representando o Legislativo do município, o excelentíssimo presidente da Câmara, Danilo de Lima Cipollini. Convido agora a compor a mesa de honra a primeira-dama do município, Bárbara Beatriz Faria Basile, e também o excelentíssimo prefeito municipal, João Felipe Muniz Basile. Convido agora a todos a ficarem em posição de respeito para a execução do hino nacional.
Agora, para fazer o uso da palavra em nome de todos os membros da comissão, concedo a palavra ao ilustríssimo senhor Luiz Henrique de Almeida. Uma noite abençoada a todos quanto aqui se encontram, na pessoa do presidente da comissão que dispõe sobre o plano diretor do município de Caconde, meu colega, amigo e digno profissional e diretor de planejamento. Me refiro ao mais novo diretor em termos de idade da prefeitura, ou seja, o competente Matheus Ricardo Batista da Silva. Assim o cumprimento e saúdo a todos os membros da mesa aqui constituída. Todos vocês presentes que estão valorizando, contribuindo e enobrecendo este evento. Bem como cumprimento a conceituada e qualificada empresa hiperambiental, aqui representada pelo Christian, pelo Daniel e pela Luciana. Cumprimentos também as autoridades, em especial os vereadores já nominados, também ao digno presidente da Câmara, Danilo Cipollini, a distinta e ilustre doutora Frávia e o excelentíssimo senhor prefeito municipal João Felipe Muniz Basílio, acompanhado da sua também digna esposa Bárbara. Esta ocasião é inédita, única e incomum, pois o plano diretor já é previsto na Lei Orgânica do Município de Caconde de 1990, quando dispõe e preconiza, preceitua, no artigo 7º, inciso 12, que compete ao município a elaboração e a execução do plano diretor, logicamente, através de aprovação da Câmara Municipal, com previsão também no artigo 14, inciso 12, da referida lei, ou seja, Lei Orgânica. Motivo pelo qual expresso e externo aplauso, reconhecimento e consideração dos vereadores lá de 1990. Especial cumprimento também ao José Generoso de Faria, nosso vice-prefeito, que já fazia parte da Câmara naquela ocasião. E eles, já naquela oportunidade, já vislumbravam, já enxergavam tal necessidade do plano diretor. Pois também os atuais vereadores trabalharam nesse sentido e são dotados, são munidos do preparo e da competência para nos ajudar nessa caminhada, nessa empreitada. Ainda mais a Câmara dirigida, regida, orquestrada, capitaneada pelo presidente Danilo. A lei federal que dispõe sobre o Estatuto da Cidade, ou seja, a Lei 10.257, Lei Federal de 10 de junho de 2001, nascida, criada para regulamentar os artigos 182 e 183 da Constituição, que dispõe sobre o ordenamento do solo, já fez constar a necessidade da implantação do plano diretor, para tanto, já nos detalhou regras. Eu disse que essa ocasião é inédita, posso dizer também especial, marcante, pois o atual prefeito João Felipe, diante de sua postura, conduta, sensibilidade, preocupação com a causa pública e justiça social, haja vista que é vocacionado e com aptidão para administrar. Já no seu plano de governo, João Felipe fez constar, ainda quando candidato, abre aspas, vamos repensar o planejamento urbano de forma inovadora, criativa e sustentável. Em outras palavras, o plano diretor. Isso quando candidato. Portanto, desde o início do governo, juntamente com os diretores, tivemos, porque tenho participação, pois me incluo, a iniciativa de se preocupar e fazer com que o trâmite ocorra, aconteça, para culminar, acarretar com o plano diretor do município de Caconde. Mas ressalto, envolve recursos financeiros,
muito trabalho, estudos, planejamento e, acima de tudo, boa vontade. Logicamente que tudo que se relaciona com o plano somente se torna realidade com a participação de todos. Tenho como entendimento que o plano diretor é um instrumento jurídico para o planejamento urbano e ordenamento territorial construído por meio de ampla participação popular, equipe, comissão proativa e autoridades. Sabemos da necessidade do plano diretor para que possamos promover progresso, desenvolvimento, avanços que Caconde precisa, dentro dos critérios de responsabilidade e respeito à nossa história e tradições. 2023, para rogar ao Mestre e ao Pai Celestial que nos ilumine, nos proteja, nos guarde e nos abençoe hoje e sempre. Convido agora para fazer o uso da palavra, representando os vereadores, o excelentíssimo presidente da Câmara Municipal, Danilo de Lima Sopolini. Boa noite a todos. Bom, primeiramente, eu gostaria aqui de parabenizar a todos os membros da empresa que vão elaborar o plano diretor. Gostaria de cumprimentar e parabenizar a todos os departamentos de planejamento, representados hoje pelo diretor Matheus. Cumprimentar e parabenizar a todos os departamentos também de habitação, representados hoje pelo diretor Almeidinha. Cumprimentar e parabenizar a todos do departamento jurídico, representados hoje pela doutora Flávia. Eu gostaria de cumprimentar e parabenizar a todos os departamentos envolvidos e a todos os servidores, representados hoje pelo nosso prefeito João Felipe e pela primeira-dama Bárbara. Bom, pessoal, que juntamente com a Câmara fomentaram e reconheceram a importância do plano diretor em nosso município. Plano diretor este que orienta o crescimento e o desenvolvimento urbano, que determina onde a prefeitura deve aplicar seus recursos públicos, sendo em reforma, ampliação, construção de conjunto habitacional, construção de creches, construção de parques, construção de praças. A Câmara Municipal sempre estará de portas abertas, acolhendo os anseios e as demandas da população e do Executivo, para que juntos possamos elaborar o planejamento urbano da cidade, estabelecendo propostas de melhorias ao município, para que a cidade cumpra devidamente a sua função social, com um sentimento de gratidão. Agora, antes de passar de fato a palavra ao nosso prefeito, existem algumas coisas que devem ser ditas. A função do gestor público é fazer o bem-estar social acima de tudo, servir o povo e não se servir dele. E é com esse pensamento que estamos aqui hoje dando um passo histórico para Caconde e para o povo cacondense. Essa celebração ao futuro de Caconde não estaria acontecendo hoje se não fosse pela excelente gestão desenvolvida pelo nosso prefeito João Felipe. Apesar de tantos desafios, seguimos firmes sonhando. E a partir de hoje, e nos meses que se seguem, sonharemos com a Caconde ideal. E se podemos sonhar, nós podemos realizar. O Estatuto da Cidade, a legislação que prevê a elaboração do plano diretor, data de 2001. E apenas hoje, 26 de janeiro de 2023, quase 22 anos depois, estamos dando esse primeiro importante passo. Então, pessoalmente, eu gostaria de saudar o nosso prefeito por ter tido a coragem, dentre 6 prefeitos nesse período, de dar esse primeiro passo na direção certa. E para fazer o uso da palavra e declarar a abertura formal dos trabalhos do plano diretor, concedo a palavra ao nosso excelentíssimo prefeito municipal, João Felipe Muniz Basílio. Boa noite a todos. Pessoal, é de extrema importância, né? É um prazer tê-los aqui conosco para estar dividindo todas essas informações, esse pontapé inicial. E eu começo as minhas palavras agradecendo primeiramente a todos os cacondenses que dedicaram algumas horas do seu dia para estarem presentes aqui conosco. Neste momento histórico, como já os amigos disseram, para a nossa amada cidade de Caconde.
e agradecer ao excelentíssimo presidente da Câmara dos Vereadores, Danilo Cipollini. Em nome de Vossa Excelência, cumprimento todos os demais vereadores aqui presentes. Já podemos ver e podemos ver hoje que é a parceria, o trabalho em conjunto do Legislativo é fundamental para o trabalho e para a continuidade de nossa CACONT. Quero saudar e relevar a presença das autoridades aqui presentes, e vou falar os nomes de novo, porque é muito importante, hoje todos que estão aqui, nesse ato, onde tem certeza que poderíamos ter mais pessoas aqui presentes. Mantenedora da Irmandade Santa Casa de Misericórdia, Dona Ana Lúcia Ribeiro do Vale. Quero agradecer pela parceria, Dona Ana, de estar presente em praticamente todos os eventos do Executivo e Legislativo da Prefeitura e da Câmara Municipal. Isso é muito importante. Danilo, em seu nome, cumprimentar os demais vereadores. Daniel Zapata, Cristian Roberto e Luciane Maria, da Hiperambiental. Agradeço pelo profissionalismo e trabalho que vem desenvolvendo e vamos desenvolver para o CACONT. Edivaldo Goulart, nosso vereador, representando o nosso distrito de Barrânia, junto com o Levi aqui. Isso é muito importante, Edivaldo. Esse plano diretor é para a CACONT e Barrânia é de nossa CACONT. É muito importante, tudo que aqui tratamos também é para o distrito de CACONT. Bárbara, minha esposa, além de primeira dama aqui representando a OAB, obrigado pela presença. Richard Maguim, nosso vereador, obrigado, Maguim. Laís Almeida, diretora da SIC e também membro da comissão da OAB. Isabela de Paiva, vereadora. E demais autoridades, se porventura chegaram alguém, e aqui eu não citei. A todos os diretores, colaboradores, a todos os servidores municipais e comissionados da Prefeitura, aos quais eu agradeço pelos trabalhos realizados com tanta competência, transparência, seriedade e pelo apoio incondicional prestado ao nosso município. Agora peço que se dediquem de corpo e alma ainda mais nessa jornada do plano diretor, junto à comissão de acompanhamento e à empresa hiperambiental. Já estamos alinhados, todos já sabem, e temos um grande desafio pela frente. Iniciamos formalmente hoje os trabalhos do primeiro plano diretor de CACONT, um momento ao qual ficará marcado na história como uma grande conquista. Isso para mim, na minha administração, e tenho certeza que para todos. Não minha só como prefeito, mas de CACONT e de todos os cacondenses, como o momento em que CACONT deu o primeiro passo para o crescimento e desenvolvimento de forma ordenada. Um processo de construção a ser feito por todos os cidadãos, onde juntos vamos colocar tijolo a tijolo para construir CACONT que tanto desejamos. Qual é a CACONT que tanto desejamos? Então juntos vamos construir. Em 2021 já vínhamos construindo essa ideia de elaborar o plano diretor, ao qual teve que aguardar, e também em 2022, pelo motivo que todo mundo já conhece. Nos 2 anos envolveu razões financeiras, que já é de sabedoria de todos. Também não foi possível tirar de papel. Agora, em 2023, esse sonho finalmente está saindo do papel e virando realidade. São 2 perguntas que nós temos que fazer para nós mesmos. Onde CACONT vai estar daqui a 10 anos? E qual a CACONT que queremos, que eu quero, que vocês querem para mim, para meus filhos e para meus netos? Essas são as 2 perguntas que devemos ter em mente durante esse ano. Esse é o momento para sentarmos e conversarmos sobre e decidirmos junto com essa resposta. CACONT é uma joia preciosa do estado de São Paulo e deve ser tratada como tal. A natureza e as vistas invejáveis. A agricultura, nosso maior potencial, em especial a cafeicultura, onde somos o maior produtor de café do estado de São Paulo. E o turismo que encanta quem visita e deve andar em direção a ser uma grande referência dentro do estado. Os trabalhos a serem desenvolvidos sobre a luz do Estatuto de CACONT precisa, além de diretrizes, uma legislação moderna, atual, adaptada
para a realidade de Caconde, atendendo os desejos e anseios da população cacondense. Por fim, declaro abertos os trabalhos do primeiro plano diretor do município de Caconde e mais uma vez ressaltar, Matheus, em seu nome, o nome do Almeida, o nome da doutora Flávia que acompanha a mesa, saudar e agradecer todos que entenderam e vão dar, como eu disse aqui, corpo e alma para esse tão sonhado plano diretor para o nosso município, que só no papel ele não adianta, nós temos que colocar em prática e a nossa parte nós vamos fazer e tenho certeza que com o apoio da sociedade, com o apoio do legislativo, como o Danilo já citou, nós vamos fazer um excelente trabalho. Obrigado e boa noite a todos. Convido todos agora a se colocar em posição de respeito para a execução do hino a Caconde. A Hiperambiental, fundada em 2012 no município de São José do Rio Preto, São Paulo, especializada na prestação de serviços técnicos nas áreas de desenvolvimento urbano e rural sustentável, infraestrutura pública e assessoria ambiental, foi contratada por meio de licitação para conduzir as atividades de prospecção de informações, levantamentos, assessoria técnica, relatoria e síntese de resultados do plano diretor do município de Caconde, de forma multidisciplinar com a sua equipe de arquitetura, engenharia civil e cartografia, dessa forma, prestando todo o apoio técnico à Prefeitura Municipal de Caconde na condução dos trabalhos, aos quais concedo agora a condução da sessão. Muito boa noite a todos. Meu nome é Daniel, sou engenheiro civil, trabalho na empresa Hiperambiental. Como o Matheus bem colocou, nós somos contratados por licitação para conduzir as atividades técnicas do plano diretor, né? E eu digo conduzir e não elaborar por si só o plano diretor, e até parece uma contradição, né? A empresa não vai elaborar por si só o plano diretor, porque o plano diretor ele é um instrumento norteador de políticas públicas do município e ele demanda uma participação popular intensa, tá? Porque o plano diretor é uma forma de nortear as políticas de desenvolvimento em diversas áreas do município, não só na parte de crescimento territorial e demográfico, mas também a gente está falando de
crescimento econômico nas áreas de agricultura, nas áreas de serviço, nas áreas da indústria, crescimento e desenvolvimento social nas áreas de educação, saúde, cultura, esporte, lazer, segurança pública. Então, tudo isso, né, demanda um conhecimento da materialidade de Caconde, que só quem realmente vive, trabalha, tem negócios, se organiza e realmente respira Caconde, pode nos dizer e nos passar essas informações para que a gente consiga sintetizar isso, utilizando métodos científicos e técnicos para poder fazer um estudo geral de todos esses setores de desenvolvimento, né? Durante esse trabalho que a gente vai iniciar agora, nós temos que identificar as potencialidades e as necessidades dessas áreas de desenvolvimento. As potencialidades são as áreas em que Caconde tem facilidade em se desenvolver, como, por exemplo, se vocês já citaram aqui, a área de turismo. Pela a topografia e os recursos naturais do município, vocês têm assim, uma riqueza para que esse setor prospere no futuro, mais do que já é hoje, só que depende de um empurrão, né? Depende de ser fomentado na direção certa para que esse desenvolvimento ocorra. E quem vai nos dizer para onde que esse empurrão vai ser dado vai ser a própria participação popular, diretamente da população, da sociedade civil organizada, das empresas e o poder público, todo mundo em conjunto, para conceber esse material de planificação para o futuro, tá? E as necessidades, a gente não pode deixar de falar delas. O que são as necessidades? As necessidades são áreas de desenvolvimento que, por algum motivo, no crescimento e na retrospectiva histórica do município, foram, de uma maneira ou de outra, andando um pouco mais devagar que as demais, digamos assim. Isso causa contradições e problemas no desenvolvimento humano dentro de uma cidade, dentro de uma sociedade. Um exemplo claro que a gente pode ver em diversos municípios brasileiros é o crescimento desordenado, por exemplo, de um bairro onde a população fica distante da área de consumo ou de uma escola. Isso vai gerar uma contradição do seguinte, que ela vai ter que acordar, por exemplo, mais cedo para levar o filho para a escola, mais cedo do que a maioria da população, vai ter uma dificuldade de acessar o comércio. Isso por si só causa um problema, isso causa um impacto negativo na qualidade de vida desse indivíduo. Então a ideia do plano diretor é fazer com que o fomento tanto das potencialidades quanto das necessidades aconteçam, para que essas contradições da sociedade sejam resolvidas e a gente aumente a qualidade de vida, aumente o desenvolvimento e o bem-estar social, no final das contas, né? Sem mais delongas, não vou me estender tanto, porque a Luciane ela vai fazer uma apresentação bem assim, mostrando ponto a ponto, de forma concreta, as atividades que vão ser desenvolvidas, mas eu quero dizer que esse momento que a gente está vivendo hoje é um momento realmente histórico, tá? É um momento histórico porque a partir de hoje o município de Caconde, com toda a sua população de forma consciente, define as metas de planejamento para uma gama de setores do município que vão realmente nortear as políticas públicas em todas as áreas para daqui a 10 anos. E daqui a 10 anos vocês vão ver outro momento histórico, porque o plano diretor ele não é um mecanismo, ele não é um instrumento técnico que ele é feito de uma vez só e acabou. A população humana ela vive em eterno movimento. A sociedade ela tem diversas, ela é dinâmica, né? A gente tem crescimento, a gente tem novos problemas que de repente aparecem, a gente tem adversidades, a gente também tem oportunidades que acabam surgindo, e daqui a 10 anos vocês vão ver outro momento histórico importante, assim como hoje. Então, sem mais delongas, para a gente poder seguir na nossa sessão e verificar todas as atividades que vão ser desenvolvidas, queria agradecer a presença de todos, agradecer à Prefeitura Municipal por todo o apoio, agradecer a sinergia dos profissionais de todas as diretorias, que eu não vou agradecer nominalmente, porque minha memória vai me falhar, mas, assim, fizeram um trabalho fantástico até o momento, tanto na questão da criação da identidade visual, por exemplo, vocês estão vendo que é um logotipo criado especialmente para o plano, mostrando todas as riquezas e potencialidades que Caconde tem de melhor, com o território ao fundo. Isso tudo é um trabalho da própria comunicação. O Matheus, que tem sido um agente de planejamento e sinergia da nossa equipe em termos de reunião, em termos de até integração com demais prestadores de serviço do município, como a gente pode falar da Edidata, que nos auxiliou na produção ali do portal, do plano que a gente vai mostrar hoje. E tudo isso eu queria agradecer, porque é impossível trabalhar um instrumento técnico dessa magnitude de maneira isolada, de maneira unilateral. Então agradeço a todos novamente, e agora eu passo a palavra para a nossa coordenadora. Ela é mestre e doutora em arquitetura e urbanismo,
tem diversos anos de experiência no desenvolvimento desse tipo de instrumento técnico para políticas públicas de desenvolvimento, e ela vai agora explicar para a gente todas as etapas que a gente vai seguir dentro desse trabalho e quais são os próximos passos e os instrumentos que nós desenvolvemos em conjunto com os servidores da Prefeitura para a participação popular, para que essas ideias que a população tem para o futuro sejam ouvidas e sejam sistematizadas nos nossos relatórios e demais produtos cartográficos que vão ser gerados. Tá bom? Agradeço a participação de todos novamente e eu passo a palavra para o Luciano. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu sou Christian, que vai me ajudar aqui manuseando o computador, né? E nós vamos explicar para vocês um pouco como é que vai ser esse trabalho de elaboração do plano diretor, né? Eu quero primeiro fazer assim, uma saudação a toda a mesa e a todos os presentes, dizer que a gente está muito impressionado positivamente, assim, com toda a disposição que os técnicos da Prefeitura estão demonstrando, né? Todo o trabalho da comunicação, e isso mostra que está conseguindo se comunicar, porque hoje existem, né, pessoas que vieram aqui hoje da comunidade, que é justamente o objetivo, né, desse processo que a gente está iniciando hoje. Na verdade, ele não se iniciou hoje, porque ele tem uma etapa de preparação, mas ele se inicia hoje em relação ao lançamento público, né? Então, hoje a gente está com todo um planejamento do processo feito e apresentando para a população de Caconde para iniciar o trabalho agora da elaboração do plano diretor, que tem várias etapas, e é isso que a gente vai explicar para vocês, né? Aqui nessa imagem, talvez, não sei se todo mundo está conseguindo ver, mas são imagens daqui de Caconde, né? Então, quando nós fomos, então, tomar contato, né, com o município e conhecer melhor, nós ficamos encantados, porque é maravilhosa a paisagem, é um lugar muito bonito. Eu conheço um pouquinho aqui na região em Minas. Caconde, quando eu era bem pequenininha, eu vinha visitar, né? Mas eu não me lembrava assim, de tudo isso e achei muito bonito. Então fomos captar imagens, conhecer um pouco mais. Então tem realmente nas mãos, né, muitos elementos para se desenvolver de uma maneira muito interessante em relação ao turismo, né? Aliado à questão da agricultura, que também é uma área muito importante. O prefeito falou que é o primeiro município do estado de São Paulo produtor de café, né? Quer dizer, é muito importante, né? Então a gente tem ali as áreas das águas, que são muito importantes aqui, construções históricas, uma paisagem muito bonita em função da topografia, são morros, e a represa contribui muito para isso, né? Então, em relação à paisagem, a gente tem elementos muito significativos, né? Pode passar, Cristian. Então, aqui é o logo, né, que foi elaborado, depois a gente fala mais um pouquinho sobre ele. Aqui é o planejamento do evento de hoje. Então, esse evento é um evento de lançamento público, para vocês ficarem sabendo, né, o que é e quais serão as atividades em que vocês serão convidados novamente a participar, para que a gente possa fazer a construção que a gente chama participativa nesse processo de elaboração do plano diretor. Então, existe uma comissão de acompanhamento, né? Foi feito um decreto, uma portaria de nomeação. Essa comissão de acompanhamento tem integrantes do Poder Executivo, do Poder Legislativo e também da sociedade civil, né? Essa comissão de acompanhamento, ela vai, vamos dizer assim, acompanhar passo a passo, validando os documentos, validando os cronogramas, validando aquilo que a gente está planejando fazer e acompanhando se o processo está atendendo aquilo que está planejado, né? Então, as pessoas daqui de Caconde, junto com a comissão, com a equipe técnica, vão seguir esse processo. Mas toda a população vai participar. E aí a gente vai, na sequência, agora explicar um pouco mais. Todos os integrantes do Poder Executivo, são todas as diretorias, né? Os representantes do Poder Legislativo, que é muito legal essa presença, porque a gente vai falar dos etapas do plano diretor. A última etapa, como já foi falado, é a aprovação na Câmara. Então, a Câmara, tendo representantes aqui, já vão acompanhar o processo, já vão discutir as questões, colocar qualquer dúvida, qualquer colocação já no processo. Então, quando chegar lá na hora, já está bem discutido, né?
e representantes da sociedade civil, que estarão também acompanhando esse par e passo e acompanhando os trabalhos da equipe, fiscalizando, vendo se está sendo feito esse processo. Agora, então essa comissão não quer dizer que só eles vão participar, não, eles estão acompanhando, né? Toda a população vai participar, através de audiências públicas, de oficinas que nós vamos fazer com a população. Pode seguir, aqui são todos os integrantes, né, da nossa equipe de trabalho. Estamos eu aqui hoje, o Daniel, eu e o Christian, mas nós temos outros integrantes, mais 2 arquitetos, que é a Dancimar e o Bueno, que veio aqui já, né, nós já o conhece, e um cartógrafo, né, que é o Carlos. Então, uma equipe com vários profissionais diversos, para a gente poder auxiliar a prefeitura nesse processo de elaboração. Pode passar? Então, já foi falado aqui bastante também. Aqui é uma imagem, né, que sintetiza, e depois nós vamos detalhar um pouquinho, né? Claro que também não quero cansar vocês, eu sou professora, mas não vou ficar aqui dando aula, né? Porque ninguém vai assistir aula hoje, né? Então nós vamos tentar ser breve, né? Então essa imagem, ela sintetiza um pouco o que é o plano diretor e por que ele é um processo participativo, né? O plano diretor, ele é uma política de desenvolvimento, então ele vai criar uma peça de lei, como o Miriam falou, né? Ele é uma peça jurídica, mas ele não é só uma lei, ele significa aquele projeto de desenvolvimento do município. E ele vai trazer para a gente políticas públicas, né, que são ações, né, e planos, né, que a prefeitura executa, que o orçamento vai ser aplicado, né, para fazer o quê? Para trazer o desenvolvimento do município. E quando a gente fala de desenvolvimento, a gente não está falando só em aumentar PIB, porque PIB grande nós temos. O Brasil é um dos maiores economias do mundo, né? Não é isso que faz a nossa vida ser melhor, né? O que faz a nossa vida ser melhor é, além da gente ter um PIB bom, um desenvolvimento econômico para poder gerar emprego, a gente tem também outros desenvolvimentos na área social, na área ambiental, né? E na área cultural, não é? Então nós temos, para falar que nós estamos com uma vida boa, que nós temos uma sociedade feliz, que vive bem, né? A gente precisa estar bem em todas as áreas, né? Não é apenas desenvolvimento econômico, são todas as áreas. Então, as políticas públicas que vão ser executadas pelo Poder Executivo, lá na Constituição, lá no Estatuto da Cidade, que já foi citado aqui, diz assim, que as políticas públicas do município devem ser orientadas por um documento chamado Plano Diretor, que vai ser aquele documento que vai dizer, olha, nós temos que trabalhar para desenvolver essas áreas que estão, como o Daniel já falou, né? Áreas que nós temos aqui alguns problemas. Nossas políticas precisam atender a solução desses problemas. Ou então, olha aqui, nós temos esses potenciais, temos paisagem, temos turismo, mas nós temos que pensar em como fazer se fomentar essas áreas, para que traga mais desenvolvimento, mais emprego, né? Para as pessoas poderem ter mais acessos não só a salários, mas também a salários melhores, né? Porque você tem que trabalhar tudo isso para melhorar o padrão de vida. Esse é o objetivo, não é? Todo mundo quer uma boa gestão pública para ter uma vida melhor, não é? Não é só para ter asfaltamento, cuidar da água, isso tudo é importante, a infraestrutura, mas e a cultura? E a parte ambiental, né? E a parte social? Tudo isso precisa ser desenvolvido. Então, o plano diretor, ele é uma política de desenvolvimento municipal que, além de todas essas áreas do desenvolvimento, tem também um planejamento territorial. Porque muitas vezes as pessoas entendem que o plano diretor é só para decidir para onde a cidade vai crescer e para onde ela não pode crescer. Isso também, isso é muito importante. Nós temos que definir quais serão as áreas propícias ao crescimento urbano, quais serão as áreas que a gente não pode ocupar de jeito nenhum, porque tem uma questão de importância de proteção ambiental, ou porque tem, no caso aqui dessa região, muita inclinação, não é possível fazer urbanização, né? Então a gente tem que pensar, ok, não posso fazer isso, o que nós podemos fazer lá? Então nós vamos pensar no território, na realidade que esse território tem, né? Tanto nas coisas boas que ele já apresenta, como nessas questões que têm que ser trabalhadas para definir áreas propícias à expansão urbana, áreas onde a expansão urbana deve ser evitada, e áreas onde a gente tem que trabalhar bastante para, por exemplo, recuperar uma área que possa ser degradada, né? E para a gente definir isso,
isso, a gente tem que fazer uma etapa que chama de diagnóstico, né? Então, esse processo todo é para conseguir fazer o quê? Para que a cidade seja um ambiente de inclusão. Ninguém fique de fora. Não é a gente fazer um plano para tornar a cidade ótima para receber turistas, beleza, mas e a população, né? Então, toda a população tem que estar incluída nesse plano. Quando a gente for trabalhar essa etapa diagnóstica, que começa a partir de hoje, e vocês vão participar, vai ser pensando em todas as pessoas que vivem em Caconde, não só das pessoas que moram no centro, ou só das pessoas que moram, sei lá, em determinado bairro, ou só das pessoas com maior poder aquisitivo, ou só menor. Não, todos têm que ser considerados nesse diagnóstico. E o objetivo é que a cidade seja vista como esse ambiente de inclusão social e de melhora de qualidade de vida para toda a população, né? Isso envolve políticas de desenvolvimento social, econômico, cultural e ambiental e também o planejamento territorial, como a gente falou, né? Então, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem me perguntar, tá bom? E todos vocês que estão aqui, se quiserem complementar também, podem ficar à vontade. Então, já falamos tudo isso, todo mundo já falou, mas o que é o plano diretor? Então, ele é uma peça jurídica, um instrumento de política urbana, mas ele é um projeto de cidade, nos seus aspectos físicos, territoriais, mas também orientando as políticas públicas de desenvolvimento socioeconômico e ambiental. Não é só desenvolvimento econômico, né? Quem que elabora? É a obrigatoriedade do Poder Executivo. Então, é o Poder Executivo que prepara esse plano e submete à Câmara para a aprovação, porque é uma lei, então tem que ser aprovado, né? Mas quem que participa? É uma equipe multidisciplinar e toda a população da cidade. Por que isso? Porque isso é uma prerrogativa que vem da Constituição. Todas as políticas públicas, todos os planos de desenvolvimento, eles precisam ser participativos. Muitas vezes a gente fala, nossa, mas eu nunca participei de nada, né? É que às vezes a gente não está acostumado, mas todo, por exemplo, plano de governo tem que passar por audiência, não tem? Vocês com certeza recebem convites pelo rádio, mas a gente ainda não tem prática de participar, né? Então, todas essas leis de planejamento urbano, plano de governo PPA, né? Plano plurianual, diretrizes orçamentárias, tudo isso, na hora de o documento é preparado pelo Executivo, pelo prefeito, as suas equipes, né? A sua equipe toda, e vai para a Câmara para ser aprovado. Só que nesse caminho precisa ter audiência pública, ou seja, a população precisa estar lá ouvindo e falar, concordo, não concordo, quero, né? E o processo de elaboração desses planos de governo e de diretrizes orçamentárias, eles não estão previstos que eles devem ser elaborados com a participação, estão previstos que apenas precisa ter audiência para aprovação, conhecer e colocar alguma questão se estiver contrário, né? No caso do plano diretor, a gente tem uma lei só para isso, que é o Estatuto da Cidade. E depois tem algumas portarias que vem explicando, olha, o plano diretor é diferente, o plano diretor também é uma peça de planejamento urbano, mas ele tem que ser elaborado de maneira participativa. Não é só pegar ele pronto e fazer uma audiência para vocês verem se concordam ou se discordam. Ele tem que ser feito junto com a população, né? E é nisso que a gente trabalha, né? Nós fazemos em alguns outros municípios já, e então é bem comum que esse plano seja feito, como o Daniel falou, né? A empresa vem aqui e dá um plano diretor pronto, mas a gente não trabalha assim, né? A gente trabalha seguindo a orientação da legislação e a gente fica muito feliz que toda a equipe da prefeitura embarcou conosco, né? Não só para seguir o que está, mas porque eles também têm vontade que seja assim, né? Isso é muito importante. E que todas essas pessoas que vieram aqui hoje, elas vieram porque querem saber o que vai acontecer. O que vai acontecer? São várias reuniões de trabalho, onde nós vamos dividir com vocês o que nós estamos descobrindo sobre a cidade e ouvir de vocês o que vocês têm a dizer sobre a cidade, sobre aquelas coisas que nós estamos falando e descobrindo. Então, nós vamos construir esse documento chamado diagnóstico junto com a população, né? Através de eventos que vão acontecer, né? Bom, então, depois de elaborado, ele vai ser aprovado na Câmara. Pode passar? Como é que se faz essa etapa diagnóstica, que eu digo a vocês que nós estamos começando hoje, né? Começou o lançamento, começou a etapa diagnóstica.
Então nós vamos fazer uma leitura da realidade física, como é que é o território, a sua topografia, né? Como é que é os terrenos, infraestrutura, mobilidade, como é que é a possibilidade de circulação na cidade, como é que o ordenamento territorial que a gente fala está organizado, existe uma lei para isso, como é que está organizado, existe separação de funções, ou existe uma liberdade de trabalhar em qualquer uso do solo, como é que é isso? Nós temos que conhecer, né? Qual é a demanda fundiária? Então a gente já sabe que tem vários loteamentos aqui que estão em processo de regularização, que a prefeitura já nos informou, né? Então existe toda uma realidade que nós vamos conhecer a partir dessa leitura físico-territorial. E a realidade social, quais são os índices sociais que a gente fala? Como é que está andando os índices, aqueles índices que a gente fala, que são usados para saber se está indo tudo bem, ou se a gente está abaixo do índice do Estado em relação à educação, em relação à saúde, mortalidade infantil, índices que a gente fala indicadores vitais, né, de qualidade de vida da sociedade. Economia, emprego, saúde, educação, etc. Aquela imagem é a imagem da represa, né, que eu tirei pelo Google Earth. Ela é uma imagem muito bonita, ela surge para poder fazer a hidrelétrica, né, que tem aqui a barragem, tudo. Então, a gente sabe que isso gera uma paisagem bonita e que muita gente vem para cá por causa dessa paisagem, né? Nós temos várias cidades aqui com a mesma topografia, só que aqui tem isso, né? Então, o que poderia ser um problema, alagou tudo e tal, virou uma coisa que virou uma paisagem bonita. Então, aquelas contradições, né, que o Daniel falava no começo, elas vão ocorrendo, às vezes para bem, às vezes para mal, né? Então, a gente tem que ir trabalhando. Pode passar? E vamos pensar estratégias, né? Então, a primeira etapa, diagnóstico. A segunda etapa é a etapa onde a gente vai pensar, bom, ok, nós temos essa realidade aqui, e o que nós podemos trabalhar para desenvolver a cidade? Para ter mais emprego, para melhorar os problemas que foram levantados, que a população coloca, quais são as ideias que a população traz, né? Que, logicamente, são possíveis de serem adotadas, né? Porque também tem algumas coisas que não são possíveis, né? Então, a gente tem que trabalhar isso junto com vocês. E a prefeitura, ela vai conversando com a população. Então, eu acho que a coisa mais importante de ter um plano diretor não é ter o plano diretor, é fazer o plano diretor junto com a população. Porque aí a população conhece melhor a cidade, se conhece melhor, troca informações com a prefeitura, e esse processo, ele não acaba, ele só está começando. Né? Se a gente fizer esse processo de uma maneira assim, bastante entrosada, muitas pessoas que vão participar desse processo participativo vão acompanhar a execução desse plano diretor e vão saber o que tem lá dentro, qual era a proposta, nós estamos chegando lá ou não estamos, né? O que está faltando, o que está sobrando, né? Então é um processo rico no sentido de, no começo eu falava que nós não estamos acostumados a fazer participação pública na gestão, né? É algo que está em processo de construção. Então, vamos dizer assim, um processo que pode trazer para a sociedade, né, de Caconde, vamos dizer assim, um início, né, nessa atividade de participação na gestão pública. Porque muitas vezes volta lá e esquece, né, depois só fica reclamando, né, o prefeito sabe bem, né, reclama, né, mas o que a gente está podendo fazer para estar junto, para conhecer os problemas, né, aquela piadinha. Sabe os tombos que leva, como é que é? Fala das pingas que eu bebo, mas não sabe os tombos que eu levo. Então, conhecer os tombos também, né? Estar junto e saber que, às vezes, uma pessoa da comunidade pode ter uma ideia que resolve um problema, e se a gente não tivesse esse momento, a gente não ia ter essa ideia, né? Bom, então, as estratégias para fazer esse desenvolvimento em todas as áreas básicas, né? Social inclui educação, saúde, né? Cultura e cultural. Estratégias de produção da cidade, a gente fala esse termo para dizer a cidade crescer, para que lado ela vai crescer e como ela vai crescer, né? Porque a gente pode fazer um plano que fala, olha, nós não vamos nem nos preocupar com qual tamanho de lote vai ser ali ou lá, ou nós vamos nos preocupar, né? E é importante que isso seja pensado, porque muitas vezes o plano é feito com determinada largura de via, atendendo a legislação, largura
coisa de passeio. Aí, 3 anos depois, alguém vai lá e muda. Já vi isso acontecer. E aí você vê que tudo que foi pensado foi mudado. Tudo que foi decidido foi mudado. Mas por que foi possível mudar? Porque não tinha ninguém acompanhando. Né? Então, se todo mundo sabe como é que foi planejado aquilo, e foi assim que a sociedade decidiu fazer, não vai mudar isso tão fácil. Né? Então, se todos concordam com determinados planos que são colocados, né? Planos que a gente fala, planos estratégicos, ou formato do crescimento, ou para onde deve crescer e para onde não deve, para isso ser alterado, a população, sabendo do que se trata, ela pode falar, olha, não foi isso que nós combinamos, né? Isso estou falando lá na frente, 3, 4 anos depois, outra gestão, né? Então isso é muito importante, a população conhecer aquilo que está planejado e acompanhar se está sendo executado como foi planejado, né? Bom, então, além do crescimento da cidade, não é só isso. A gente tem algumas áreas, toda cidade tem isso, eu acho que Capão também tem, né? Alguns bairros que têm melhor infraestrutura, aqui tem mais escola, tem mais UBS, posto de saúde, no outro bairro que não tem, está longe. Ok, a cidade não é tão grande, mas está longe para, por exemplo, ir a pé, né? Então, fala, o que a gente vai ter que fazer? Vamos ter que resolver esse problema, né? Ou leva uma unidade lá, ou vai buscar, mas não dá para fazer isso agora. Então, a gente tem que estabelecer prioridades. O que é mais importante resolver dentro desse período, por exemplo, de 5 anos? Olha, isso aqui é importante, mas não dá para fazer agora, é muita coisa. Então, em geral, no plano diretor, naquilo que vai ser colocado dentro da lei, que terá que ser feito pelas próximas gestões, tem que ter prioridades. O que a população acha que é mais importante resolver, né? Nós estamos pensando e encontramos 37 problemas, né? É muita coisa para lidar, né? Então, vamos fazer o que é mais importante. E colocar isso numa ordem, para que os próximos planos de governo atendam a essas prioridades. E aí a população vai saber, você não é um plano diretor, você tem que olhar lá está falando o que a população quer, né? Então essa participação é muito importante nesse sentido. Então, qualificar a infraestrutura urbana existente a partir desse levantamento diagnóstico, que a prefeitura tem muita coisa, que nós vamos levantar e que a população tem muita informação. Então vai ter essa contribuição de vocês. Pode passar? Como é que a gente vai organizar isso? Né? Então nós vamos fazer esse processo participativo, nessa etapa de diagnóstico, a gente chama de leitura técnica, que são dados que a gente levanta, mapas, informações da prefeitura, visitas que a gente está fazendo, conhecimento por meio da conversa com os técnicos, e o que a gente chama de leitura comunitária, que é o momento onde a gente vai trazer tudo que nós descobrimos aqui, apresentar para a população, e a população também vai trazer suas informações. Tem momentos onde a gente chama de leitura comunitária, onde vocês vão ter acesso ao mapa da cidade, da metodologia que nós vamos aplicar, né? Nós costumamos chamar essa metodologia de mapa falado, né? Então, vão ter mesas, mapas, a população se divide em grupos e vai pensar a cidade, apontar nesse mapa as questões importantes, tanto positivas como negativas, né? E nós vamos considerar tudo isso para pensar naquelas estratégias. Né? Depois nós vamos ter um outro momento onde a gente vai trazer o que a gente pensou e vocês vão falar, olha, gostei dessa ideia, não gostei não, ótimo, a gente pode pensar assim, essa, e vocês vão participar. Né? Então tem um momento onde a gente sai para pensar um pouco, volta com as nossas propostas, mas considerando tudo que vocês falaram, e vocês vão validar aquilo, contrapor, colocar novas ideias, tá? Então, essa etapa do diagnóstico e depois a etapa das estratégias, que é a hora que nós vamos pensar em propostas, tá? Tudo isso aí para traçar o quê? Diretrizes. Para a gente chegar lá onde a gente está querendo chegar, a gente tem que seguir essas diretrizes aqui, E as novas políticas públicas que serão criadas, elas deverão atender a essas questões seguindo essas diretrizes, né? Pode passar? Então, as potencialidades, por exemplo, quais são as vocações econômicas? A gente já sabe, né? De vida aqui nós já sabemos. As principais, as mais fortes, são a agricultura do café e o turismo, por conta das paisagens, da represa e tal. Mas existem outras, essas podem ser as principais.
Mas em volta do turismo, a gente tem muita coisa, né? Que pode ser desenvolvida, a questão cultural, a questão de artesanato, a questão de todo o comércio, de restaurantes, de hotéis, né? Como é que faz essa parte aí? Né? Porque quando a gente fala de desenvolver turismo, a gente tem que pensar em toda a cadeia do turismo, assim como de todas as áreas, né? E aí as pessoas vão ajudar a gente a entender para que a gente possa olhar e falar, olha, a gente está achando que está faltando desenvolver essa questão aqui e aquela. Mas o que a prefeitura tem a ver com isso, né? Com hotéis? Prefeitura é prefeitura, hotéis são hotéis. Ok, mas a prefeitura pode articular isso. Pode ter políticas de incentivo a determinados negócios. Pode ter cursos de formação para preparar pessoas para desenvolver mais essa área. Eu estou dando só ideias, que está passando pela cabeça, e são coisas que vão justamente ser construídas em conjunto com vocês. Estou dando só um exemplo. Então, qual é a qualificação da população para implementar? Então, entra essa questão da formação. Para a gente desenvolver isso aí, precisaria ter um curso disso ou daquilo, etc. e tal. Tem? Não tem. Como a gente pode fazer? Viabilizar? Então, isso são coisas que a prefeitura, como poder executivo, tem nas mãos a possibilidade de articulação, inclusive, com o Estado e trazer coisas que possam ajudar. Né? Isso a gente pode ajudar, né? Então, pensar em qual cidade nós queremos, como é que nós queremos ser reconhecidos. Então, pensar, poxa, como é que a pessoa veio visitar a Caconde aqui, que a gente gostaria que essa pessoa levasse daqui, né? Ideia. É uma cidade boa para se viver, todos estão incluídos. Aí pensar, poxa vida, tem uma população ali que está com dificuldades de acesso, por exemplo, à educação, à saúde, a um bom emprego. Por que será? Porque tem qualificação, porque isso, porque aquilo. Pensar para poder imaginar as soluções possíveis, né? E ali tem algumas imagens, né? Também não tem um patrimônio histórico muito bacana. Temos então o café, ali tem alguns eventos que já acontecem. Tudo isso está ligado à questão do esporte, à cultura, ao turismo. Mas o turismo não pode ser pensado só para quem vem, tem que pensar em quem está aqui também, né? Porque cidade só para turista não pode, tem que ser para quem vive aqui também, tem que ser bom para todo mundo, né? Pode passar. E tem alguns desafios que a gente precisa pensar, puxa vida, né? Como é que nós vamos resolver isso? A questão ambiental, aquecimento global, que é uma coisa mundial, algumas questões de salubridade de habitação, renda, vulnerabilidade social, que é essa parcela da população que todo município tem e que a gente tem condições, né? Nós todos juntos, de pensar em soluções para isso, né? Como é que a gente se movimenta na cidade, muitas vezes pode ter dificuldades, a gente tem que pensar, são desafios, uma cidade, né, com bastante informação e tal. E a gente pode depois evoluir para novos planos, inclusive plano de urbanização, plano de iluminação. Em Curitiba tem até um plano de iluminação pública. Eles veem onde quer escuro, onde quer claro, mas eu estou falando lá na frente, né? Desdobramento. Estou falando assim que planos urbanos, existem os básicos, existem aqueles específicos e avançados. Pode passar? E aí, então, o primeiro passo é essa leitura técnica e comunitária que nós começamos hoje. Hoje que a gente está dando início a ele, né? Claro que a gente já viu um pouco a cidade, mas hoje vocês estão sendo convidados. O segundo passo é, depois que esse diagnóstico está pronto, a gente pensar, então, em estratégias e pactuar. O que é pactuar? Está escrito ali, pactuar temas. Porque, como a gente falou, tem muitos temas, muitas coisas boas, muitas coisas ruins, mas quais serão aqueles que nós vamos tratar? Todo mundo tem que estar de acordo, né? Não é a gente que vai definir. Estou falando muito de turismo, de agricultura, mas você pode falar, não é nada disso. A gente tem outro assunto aqui que nós queremos desenvolver, outra área econômica, né? Então, isso tem que ser um pacto, todo mundo tem que estar de acordo, senão não vai para frente. Né, que nem o Mateus e todos vocês falaram, planejar e depois executar. Para ser executado, precisa ter esse acompanhamento, né? Porque depende da ação de muitos setores da sociedade. Pode passar? Qual que é o resultado formal disso? É um texto de lei que vai ter lá, né? Definição das áreas, polos estratégicos, né? Projetos urbanos, né? E depois vai ter a questão territorial, né? Então, o mapa de definição do que é área rural, área urbana, o mapa de zoneamento, áreas que são propícias à expansão, áreas que não são, para onde a gente quer, como é que nós vamos fazer esse crescimento, vamos permitir, de que maneira, tudo isso tem que ser definido, né?
Então, definir então, essas áreas, né? Como é que vai ser essa ocupação do território, que a gente chama de macrozoneamento, zoneamento, macroáreas, né? Quais são as características delas e mapas, né? Então, de preservação, conservação ambiental, áreas de importância cultural, tudo isso em mapas, né? Pode passar a minuta da lei, né? Então, além dos textos, a gente vai ter mapas. Aqui é um exemplo, né, do município de Piracicaba, está mostrando só um mapa, por exemplo, de perímetro urbano, né? Aqui está mostrando macrozona de proteção hídrica, macrozona de desenvolvimento rural, macrozona de núcleos urbanos isolados, que são esses bairros afastados, né, da área central. Esse outro mapa aqui é um mapa de macrozonas urbanas. Então, ali está dizendo macrozona de restrição urbana, ou seja, que não é para ocupar, macrozona de contenção, que é para controlar, e macrozona de ocupação consolidada, a gente chama que é onde a cidade já existe, né? Então, é tudo formadinho. Então, isso são exemplos, né? Para Caconde vai ter os seus próprios mapas, que vão ser construídos pela equipe técnica, pela equipe da prefeitura e pela população, que vai dar suas contribuições, tanto no diagnóstico, que são mapas de diagnóstico, depois mapas de propostas e estratégias, projetos estratégicos. Olha, então nós estamos querendo fazer vamos melhorar o mirante, ou vamos fazer um novo mirante, ou vamos fazer uma ciclovia, sei lá. São projetos que vai precisar de ter custo, ocupar um espaço, vai ter que ter um projeto futuro detalhado, mas ele pode estar previsto aqui no plano diretor, né? Vamos fazer, sei lá, um museu do café, sei lá, eu estou inventando coisa aqui falando, né? Então, coisas que podem ser feitas como planos futuros. Não existe ainda, mas nós queremos que tenha. Nós, estou dizendo nós todos, né? E isso vai estar mapeado, junto com vocês, com a aprovação da sociedade e da equipe técnica, né? Da comissão, e isso vai seguindo. Pode passar? E qual é a última etapa? Depois de tudo isso, pronto, vai para a Câmara, né? Aí a Câmara vai fazer a avaliação interna lá e vai fazer essa votação, às vezes colocar alguma coisa, às vezes tirar alguma coisa, que a população acompanha também, né? Mas eu acredito que com essa participação, todos esses questionamentos serão feitos durante o processo. Então, quando chegar na Câmara, já está bem conversado, mas mais fácil de qualquer conversa ou tirar dúvidas e tudo mais. As pessoas vão participando e já vão colocando suas questões, né? Pode passar? Então, quem vai fazer o quê? A nossa equipe propõe metodologia, participa das audiências, que eu vou dizer, então, que elas vão acontecer, organiza dados. A comissão de acompanhamento vai acompanhar e fiscalizar a execução desse processo. A população participa, né, de audiências, das oficinas, dá sua contribuição para o desenvolvimento. O prefeito vai então assinar e a Câmara vai analisar, né, e aprovar essa lei. Tá? Pode passar? Aqui o logo, não sei se o Marcos quer falar alguma coisa do logo, não? Que foi elaborado pelo pessoal da comunicação, né? Que foi esse logo que representa aí o mapa da cidade, né? O território urbano, representa no fundo aí, né? As montanhas, uma região montanhosa, as casas, né? Que são a área urbana, e alguns balõezinhos de diálogo que parecem uma nuvenzinha, né? É a participação da sociedade, né? E todo, né, esse sol amarelo, né, representando toda a força da natureza, né? Que traz aqui toda essa energia para o município. E a gente tem, então, esse logo que foi elaborado pela própria prefeitura, pela sua equipe de comunicação, que a gente achou muito bonito, né? Todo o trabalho que eles estão fazendo, que representa essa visão das potencialidades do município, né? Pode passar? E aqui a gente tem então, um plano de trabalho. Então, desde antes do Natal, né? Desde outubro, a gente está conversando, trabalhando em Natal, essa outra confusão, né? Por isso que pulou um pedaço, né? Mas a gente elaborou o quê? Esse plano de trabalho, que a gente chama assim, é um documento técnico que programou todas as atividades do processo, que vai demorar até dezembro desse ano, de diagnóstico, elaboração de propostas, elaborar a minuta da lei, que é o texto da lei, e a confecção dos mapas, né? Todo esse processo vai acontecer durante esse ano.
para ver o que está sendo feito, para trazer suas dúvidas, suas informações, suas contribuições. Mas quando você é chamado, você tem que saber do que se trata, né? Então, para comunicar com a sociedade, a Prefeitura também já elaborou um site especificamente do plano diretor, onde vocês podem baixar esse cronograma inteirinho e ver em detalhes tudo que está aqui. Depois a gente vai abrir para vocês verem, tá? Pode passar? Aí a continuação, né? A etapa da proposta. Onde está vermelhinho é a etapa onde vocês virão para essas reuniões públicas para conhecer o material de perto e dar suas contribuições, né? Olha lá o site, olha, caconde.sp.gov, plano diretor. O próprio site da Prefeitura já tem um link que leva para lá. E aqui o cronograma mais sintético, né, onde ele mostra aí essa etapa preparatória, que foi feita lá desde outubro, né? A gente trabalhou para conhecer um pouco a cidade, saber quais são aquilo que, vamos dizer assim, na primeira impressão, né, são os maiores desafios, conhecer um pouco dos dados, né? Fizemos então esse plano de trabalho até dezembro. Agora, em janeiro, está acontecendo esse lançamento público, né? Que é dar conhecimento à população desse plano de trabalho e daquilo que vem pela frente, né? Então, hoje, vocês estão sendo convidados a conhecer esse plano de trabalho e também nós queremos convidar vocês a participar da primeira atividade de participação, que é respondendo a enquete eletrônica, que já está pronto também para vocês responderem. Nós vamos abrir para vocês verem. É uma forma da gente fazer uma primeira aproximação com a população e a população também começar a pensar um pouco na sua cidade. Para quando a gente chegar na etapa da audiência pública, da oficina temática, vocês já terem começado a pensar sobre a cidade, tá? Então, hoje já fazemos o lançamento também da enquete online. Vocês vão ver o que ela tem, não é coisa fácil de fazer, mas já é uma primeira aproximação da população com as questões gerais da cidade, para que a gente possa também conhecer o que pensa a população e ter esse panorama geral. Aí nós vamos começar esse diagnóstico municipal. E vamos ter então um momento que vai ser em maio, né, que nós vamos então recolher todos os materiais técnicos, mapas, dados e tudo mais, e vamos trazer aqui para vocês no dia 5 de maio. Nós vamos ter de manhã oficinas temáticas, onde a gente vai fazer conversas sobre áreas específicas, né? Vamos conversar sobre educação, sobre saúde, sobre desenvolvimento econômico, turismo, agricultura, né? E à noite vamos ter uma audiência pública, onde todos então vão participar desse momento onde a gente vai trazer os mapas da cidade, o mapa da cidade, e a população vai colocar as suas questões. Nós vamos trazer também algumas, a gente chama de perguntas norteadoras, né? Baseado em tudo que a gente já conseguiu levantar, a enquete que vocês vão responder. Nós vamos trazer o resultado de tudo isso, das enquetes, dos levantamentos técnicos que já fizemos, apresentamos para vocês, colocamos esse mapa da cidade para várias mesas, né? Se reúnem em grupos, e vocês vão apontar então para a gente as questões no território que vocês queiram colocar. E a gente vai contribuir, né, para, vamos dizer assim, começar o processo, colocando algumas perguntas, mas aí a mesa vai discutir, vai colocar aquilo que ela achar mais importante. Aí nós passamos, então, para construir um relatório diagnóstico, que vai ser disponibilizado no site também. E vocês vão ter um tempo para contribuir pelo próprio site com o resultado desse relatório, tá? Daí, a partir disso, dessa contribuição por plataforma virtual, né, a gente vai preparar um caderno, né, um material de propostas, diretrizes, propostas segundo a nossa visão técnica. Agora não é suficiente. Nós vamos ter que, então, chamar vocês para dizer, olha, mediante tudo que a gente levantou aqui junto com vocês, nós, baseado nas experiências que a gente tem, nos exemplos que a gente levantou, o que a legislação permite, nós estamos imaginando que dá para ir por aqui, por aqui, por aqui. O que vocês acham? O que vocês pensaram? E aí nós vamos conversar lá no dia 17 de julho, que vai ser o segundo momento de agosto. Eu pulei uma tabela, né, de agosto. Então, 17 de agosto vai ter de novo oficina temática, na parte da manhã,
e a audiência pública à noite, onde vocês vão ter acesso a todo o material que nós produzimos, que já vai estar disponível, né? E vão contribuir com a gente. Vão dizer está ok, não está ok, não, a gente pensou diferente, eu tenho essa ideia, eu tenho aquela ideia. A gente se reúne em grupos também para vocês terem mais facilidade, né, de falar, um grupo menor, e aí colocam para a gente essas questões discutidas. Depois disso, a gente consolida esse material todo. O material estando pronto, ele vai para o site, vocês têm um tempo para contribuir de maneira virtual, e aí, a partir disso, a gente pode elaborar as minutas e os mapas finais, com toda a contribuição que vocês trouxeram. Tá? E aí, então, todo o processo é isso, né? Parece fácil fazer, mas vamos demorar um ano para fazer, e será, quanto mais a gente tiver participação, envolvimento, mais gostoso será fazer e mais fácil será fazer. E vocês terão mais oportunidade de conhecer melhor a própria cidade de vocês e pensar de uma maneira coletiva em ideias que vocês possam trazer, tanto para desenvolvimento econômico, social, cultural, ambiental, como de que forma essa cidade pode aparecer para vocês, né? Que cara ela vai ter, né? E a gente vai, então, pensar nisso juntos. E agora, na sequência, então, esse aqui a enquete online, ela já está disponível. Vocês vão, então, responder nós convidamos, né, o máximo de pessoas possível, então, a divulgação que a prefeitura vai fazer, os meios de comunicação, para atingir o máximo possível da população, em todas as faixas etárias, né, para a gente poder ter um perfil do que pensa a população de Caconde sobre Caconde, né. Aí nós vamos abrir aqui o site e vai ter acesso à legislação, que seria o Estatuto da Cidade, né, que orienta essas políticas, e também a legislação já existente em termos de planos que o município já tem. Já tem plano de turismo, tem plano de saneamento, tem planos, então, que a gente chama setoriais, né? E tem as etapas, onde vocês vão ter acesso a todo o material que está sendo produzido, vai estar aí, para vocês poderem ver os relatórios. Inclusive esse plano de trabalho, todo esse calendário, tanto completo como esse sintético, vai estar tudo lá. Aqui são as etapas, olha. A gente está ali na etapa 1, já foi concluída, que é a preparatória. Nós chegamos até aqui. Agora é a etapa 2, que é o diagnóstico. Então, é aqui que a gente está, hoje, começando hoje. Tá? E por aqui, ó, dá para baixar o cronograma, dá para entrar na consulta popular, que é essa enquete. Aí eu vou passar para o Christian, para ele explicar como que vai responder. Dados do SEAD, né? Mas é muito importante a gente conseguir aprofundar um pouco mais nesse conhecimento, né? Ver uma série de características um pouco mais pontuais e um tanto quanto pessoais, né? Quais são os pontos positivos, quais são os aspectos negativos, né? Nesse caso aqui, acho que a gente vai ter que... Deixa eu só... Então, essa primeira, só um pouquinho, por favor. Então, essa primeira tela vai explicar um pouco das características desse questionário, né? A participação ela é sigilosa, tá, gente? Então, uso exclusivo para esse fim, né? Então, fiquem tranquilos quanto às respostas, né? É um trabalho que vai ser feito de forma séria, então fiquem tranquilos em dar a opinião de vocês, tá? Então, essa primeira tela, na sequência, tem esse termo de aceite, né? Se você concordar, você é direcionado para as questões. Caso você não concorde, o questionário não vai adiante, né? Pode colocar a próxima, por favor. Então, primeiro passo é se identificar, né? Coloque um e-mail que, se de repente a gente vê alguma coisa muito pontual, a gente pode entrar de repente em contato, né? Diagnosticou tal situação, né? A gente pode de repente tentar um contato mais próximo, uma coisa mais específica assim, né? Pode seguir, por favor. E aí vamos dar uma série de questões para a gente entender um pouco do perfil da população, né, e de quem está respondendo esses questionários, né? Então, qual o sexo, né, se mora sozinho, quantas pessoas residem na casa, se a pessoa mora no município ou não. De repente, uma pessoa que trabalha aqui em Caconde mora em outro município, vai responder esse questionário também. Então, a gente tentou aí, né, a equipe da prefeitura nos passou uma série de bairros, a gente contemplou todos os bairros, né?
não dá para seguir adiante, pessoal, se todas as questões não forem respondidas, tá? Então, nós precisamos que vocês coloquem em todos os campos, né? Respondam todos os campos, senão a questão que você clicar a próxima, ela não vai adiante na aula. É uma pergunta obrigatória, né? Então, e-mail, e-mail, bairro que reside, por aí afora, né? Vai ter que preencher. Pode pôr qualquer e-mail só para registrar. Não precisa passar tudo, né? Mas esse primeiro bloco do questionário é para a gente entender, né, esse perfil de quem está respondendo o questionário. Pode pôr só um @gmail.com, ele vai. Isso, só para a gente poder seguir, pelo menos para a segunda tela, né? Pode colocar aleatório, tá? Então, faixa etária, né, para a gente entender, né, esse range da população, né? Como se fosse um censo. Exatamente. Basicamente, né, alguns de vocês provavelmente receberam a visita do IBGE, né? Então, a gente é um pouquinho mais aprofundado do IBGE, né? Qual bairro reside, onde trabalha. Presente, novamente agradecer os já nominados e gostaria de estender mais alguns agradecimentos que ficaram faltantes na abertura. Agradecer a vereadora Ivani Possati, agradecer ao NUPEA que está aqui presente na pessoa do Rodrigo e da Andressa, o conselheiro tutelar Rodrigo e o nosso procurador municipal, Dr. Carlos César. Se por acaso ficou faltando alguém, eu peço desculpas. Agora, para encerrar uma última fala: educação, cultura, saúde, emprego, agricultura, turismo, infraestrutura, saneamento, trânsito, dentre tantas outras coisas. O que está bom pode e o que não está deve melhorar. Esse é o seu momento de ser ouvido e a sua opinião é muito importante para nós. Contamos com vocês para responderem os questionários, participarem das oficinas e das audiências públicas. Vamos juntos construir uma cidade ideal. Uma boa noite a todos e até breve. É momento para sentarmos e conversarmos sobre e decidirmos junto com essa resposta. A Conde é uma joia preciosa no estado de São Paulo e deve ser tratada como tal. A natureza e as vistas invejáveis. A agricultura, nosso maior potencial, em especial a cafeicultura, onde somos o maior produtor de café do estado de São Paulo. E o turismo que encanta quem visita e deve andar em direção a ser uma grande referência dentro do estado. Os trabalhos a serem desenvolvidos sobre a luz do Estatuto de Caconde precisa, além de diretrizes, uma legislação moderna, atual, adaptada para a realidade de Caconde. O diretor, foi a votação do evento do Departamento de Esporte, teve quantos mil votos? Mais de 48 mil. Então, com esse mesmo engajamento que a população teve, pensa bem, se nós tivermos 48 mil, acessando o site, como disse também, não é só para quem mora aqui em Caconde, Trabalha em Caconde, coloca a percepção da cidade, vem trabalhar aqui, vem estudar, vem fazer alguma atividade qualquer. Com certeza. Então, nós temos potencial para ter toda essa bagagem de informações para enriquecer ainda mais o trabalho.